Tia Adelaide, um dos 19 rostos de Em Memória delas, livro de mulheres, editado em 2002 pela Campo das Letras. Tia Adelaide, discretamente, como só os pobres são capazes, Tia Adelaide São Pedro da Cova, concelho de Gondomar, acaba de tornar-se definitivamente invisível aos nossos olhos. Dizem por aí que morreu. Mentira. Quem alguma vez viu aquele olhar de mulher rainha crucificada, ressuscitada que ela, mesmo sem saber ler nem escrever, sempre exibia, e que nem mesmo isso a que chamam morte conseguiu roubar-lhe, sabe que tia Adelaide apenas se escondeu aos nossos olhos, como a semente viva que se esconde na terra para ser ainda mais vida e vida em abundância para todas, todos. Foi no dia 8 de janeiro de 1993, quando ela já havia ultrapassado os 92 anos de história. Uma trombose levou-a de véspera à urgência do Hospital de São João no Porto, e foi aí mesmo, ao amanhecer, que uma nuvem a escondeu para sempre aos nossos olhos. Mas só para que tia Adelaide possa ficar ainda mais conosco para sempre. Feita corpo consciência e também corpo energia, invisível, mas real. A aquecer-nos a alma e a empurrar-nos misteriosamente para a entrega das nossas vidas a favor da vida, lá onde ela hoje anda mais maltratada e destroçada por políticas e políticos sem entranhas de misericórdia, por economias e empresários esvaziados de escrúpulos, sempre a vomitar cifrões, e por religiões e religiosos que sabem de cor e às cegas o caminho que leva aos templos e às carteiras dos respectivos consumidores de religião, mas se recusam a calcorrear os caminhos que levam aos pobres e aos povos empobrecidos. Os grandes jornais criados para acompanhar as vidas públicas e privadas dos grandes deste mundo nem deram por esta Páscoa de tia Adelaide, menos ainda as televisões, ocupadas que andam todas com transmissões de futebol a granel e indigestões de novelas cientificamente concebidas e realizadas para adormecer, anestesiar a consciência das populações, nomeadamente a esmagadora maioria das famílias portuguesas, condenadas hoje a ter de viver um cotidiano feito de 1001 problemas sem saída. Por isso, a Páscoa de tia Adelaide não foi notícia nem nos jornais, nem nas TVs. Porém, o país real, mormente o país dos pobres, dos trabalhadores com salários em atraso ou com salários de miséria, dos reformados com pensões de escárnio e de mal-dizer, o país dos desempregados, dos jovens condenados a morrer do tráfico e do consumo de droga, das famílias sem casa, dos desalojados à força dos barracos em que um dia se haviam abrigado, e também o país dos imigrantes africanos e outros que vivem entre nós a partilhar a miséria e o ostracismo que significa ser português sem se ser ao mesmo tempo deputado, ministro ou administrador de um banco, este país real sempre acabará por saber, mais cedo ou mais tarde, que tia Adelaide vive agora para sempre com ele. Porque se os grandes média não falam nela, nem na sua Páscoa, falará o vento, que sempre sopra onde quer e, felizmente, sempre quer soprar no coração consciência dos pobres e dos povos empobrecidos. Também por isso tia Adelaide ou tia Nisca, como os seus iguais de condição e de nisco gostavam de a tratar, numa manifestação de carinho e de camaradagem que não há dinheiro nenhum do mundo que pague, nem assim deixou de fazer o que tinha de ser feito.
O seu tempo histórico havia chegado ao fim e ela, como fruto maduro, sempre sorridente e feliz, como só os pobres que recusam ser ricos são capazes, não esteve com mais aquelas e com a mesma naturalidade com que há 92 anos havia nascido, voltou a nascer, mas agora definitivamente. Diante de nós ficou apenas o corpo, o casulo, que familiares e amigos, pobres todos, serenamente e em ambiente de grande fraternidade, entregamos, ao fim da tarde, à Mãe Terra. Curiosamente, no rosto deste corpo casulo, que durante os seus 92 anos de história serviu de janela ao coração límpido e puro que tia Adelaide é, verdadeiro tabernáculo de Deus vivo que faz viver, ressuscitar os pobres, ficou ainda a bailar, indomável. Aquele seu ar meio trocista, repleto de invulgar sabedoria, com que ela sempre viveu entre nós, e que juntamente com aquelas sonoras gargalhadas que só ela sabia dar, mesmo no meio do calvário que foi toda a sua vida, sempre a salvaguardou da tentação de alguma vez se passar para o lado do poder e dos poderosos, da riqueza acumulada e dos ricos, da religião sem espírito, dos religiosos sem solidariedade, e ajudou-a a manter-se até ao fim pobre entre os mais pobres e os povos empobrecidos do mundo. E se a tia Adelaide não realizou nunca ações espetaculares, a verdade é que toda a sua vida foi indiscutivelmente feita de pequenos grandes gestos de espantosa fecundidade. Que o digam, por exemplo, os dois netos, Bela e Lano, para quem ela, contra ventos e marés, soube ser avó, mãe até ao último minuto, sempre pronta a tirar à sua boca para que não lhes faltasse de comer e ao seu corpo para que não lhes faltasse o agasalho. Tia Adelaide não morreu simplesmente, ressuscitou, tornou-se para sempre invisível aos nossos olhos, para poder ficar ainda mais entre os pobres e os povos empobrecidos do mundo. Como corpo-consciência, que a todos sacode e convoca para as fecundas e fraternas lutas pela vida. E como corpo-energia, que a todas e a todos aquece e acompanha nessas mesmas lutas, geradoras de mais vida, na medida em que geradoras de mais justiça e mais fraternidade solidária. É por isso que a Igreja dos Pobres, historicamente vocacionada a ser na história subversivo e fecundo sacramento do reino de Deus, no meio deste mundo sem entranhas de misericórdia, que as multinacionais e os seus chefes políticos de turno continuam aí apostados em manter, desenvolver, canta com alegria tia Adelaide e faz com ela a Eucaristia ao Deus da vida, por nula ter dado. Um beijo, tia Adelaide, minha amiga, querida amiga e irmã. Meu abraço.